inflorescência aqui do Philodendron verrucosum é muito bonita, né? Ela é cheia dos tricomas aqui na espata, no pecíolo, ou melhor, no pedúnculo. Carinha bem interessante. Salvem, queridos! Estamos aqui num momento muito bom, como vocês podem notar, para a gente realizar propagações por estaquias, produção a partir de sementes, polinizações. A ideia de multiplicação de plantas nesse período é muito forte, muito presente e muito possível, justamente porque a gente está com um clima muito interessante aqui em São Paulo, que é o meu ponto de referência, né? Embora ontem, por exemplo, rolou uma intermitência aí de um dia muito seco, a previsão é de mais chuvas aí. Por sorte, para nossa sorte, tem chovido constantemente. Espero que também nos mananciais próximos à cidade, que abastecem a cidade de São Paulo, né? E com isso tudo, a gente tem um clima aí muito interessante, muito prolífico, muito saudável para a produtividade de uma maneira geral. Não faz um mês que eu realizei podas de limpeza e olha o volume de folhas aqui do balcão do rack da área indoor, onde eu deixo as principais matrizes dos anthuriums. Já está totalmente povoado de novo dessa bagunça que eu gosto muito, sempre gostei, desde o começo de Fly Channel e tudo mais. Então bora falar um pouquinho de produtividade a partir aí de alguns híbridos que eu tenho criado nos últimos tempos, de 2 anos para cá. Começando aqui pelo híbrido mais antigo, este indivíduo aqui. Trouxe aqui para o balcão para a gente transformar em matriz, para fazer crescimento do carinha aqui. Ele já não cabe em nenhuma estrutura fechada de estufa úmida, seja na estufa vertical, em caixa de umidade, terrário aquário já também está bastante apertado para ele. E ele está bastante estruturado, esse indivíduo selecionado aqui, que já foram 2 outros indivíduos, tá? Com variabilidade genética um pouco diferente, um bastante diferente, o primeiro, e o segundo um pouco diferente em relação a esse. Estou falando do Anthurium SKG Grey XF Midori. Primeiro híbrido criado, então, transplantei para um pote relativamente grande, que vai dar condições de crescimento para esse carinha, a ponto de atingir um porte de jovem adulto, para liberação de inflorescências, né? Realizei furos aqui para respiração das raízes, um pote mais longo e alto. Existe uma tendência aí dos anthuriums gostarem de potes mais estreitos e altos, tá? Não tão largos. E vamos ver, né? Se ocasionalmente este indivíduo ele vai em algum momento peltar, como é característico do Anthurium F. Midori. Este indivíduo específico, ele herda um pouco mais as características do SKG Grey. O primeiro indivíduo oferecido aí para a vitrine dos parceiros Galpão Vidas em Solo, ele tinha já uma mistura mais balanceada, tá? O F. Midori era bem mais perceptível nele
Vou deixar aí um registro na tela, só para vocês terem para comparação. E o segundo indivíduo, que recentemente também foi para a vitrine da GVS, Galpão Vidas em Solo, ele já lembra um pouco mais esse cara, tá? Tem outros indivíduos, todos os demais estão pequenos, bem pequenos. Fiz caca. Aqui, uma mudinha menor do Anthurium SKG Grey XF Midori. Tudo irmão, da mesma sementeira. E agora estou botando para crescer em vasos individualizados, com substrato já bacana, sistema de nutrição, Monstera Lab. Sempre bom reforçar o Monstera Lab, que é um cara aí muito eficiente e que depois que ele entrou aqui no meu cultivo, muita coisa mudou em termos de qualidade de cultivo. Esse cara aqui tem ainda alguns indivíduos, não muitos, tem aí uns 6, 7 apenas, tá? Anthurium radicans, X luxurians e expectativa de que tenha cruzado com o zíper. Deram apenas 2 sementes. Uma das plântulas está muito menor do que essa. São plântulas aí que já trazem características mais claras do Radicans X luxurians. Só que eu não sei se cruzou efetivamente com o zíper. Eu fico com a sensação de que não, tá? Supostamente aqui, logo de entrada de cotiledone, eu teria que ver aqui uma textura um pouco mais emborrachada, né? Não tão brilhante assim, como é característico do Radicans ou do Luxurians. Preciso aguardar. E como deram apenas 2 sementes, no caso aqui, já são mudas selecionadas, e a gente vai aguardar crescer para ver o que vai acontecer, para realizar depois futuros cortes e clonagens, né? O pessoal aí já está adquirindo sementes, plântulas do Anthurium papillilaminum Fly GVS. Os parentais estão aqui, estão fáceis para mostrar. Novamente, a gente tem aqui a mãe, que gerou os frutos, e o pai aqui tem um formato mais típico, com mais afinidade ao que a gente vê na Icicata original, descrita por Croat e Ortiz em 1985. Realizei aqui então o aperfeiçoamento, tá? Um ponto que é legal dizer para quem já está adquirindo é que o crescimento desse cara é rápido em relação ao que eu tenho criado aqui, tá? Esse é meu ponto de referência. Ele cresce rapidinho até, tá? Em breve aí a turma começa a perceber os indivíduos com mais detalhes. E é claro que a gente tem aqui uma certa abrangência de variabilidade genética. Embora sejam Anthurium papillilaminum, eles têm expressões estéticas diferentes e é bom aguardar aí para ver o que vai acontecer. Pode até vir coisas aí bem diferentes de pai e mãe. Às vezes acontece, né? Por exemplo, existem alguns poucos indivíduos do Anthurium Fort Sherman X Rafflinam que saíram assim, ó, extremamente deltoides, com sinus flat, né? Sinus muito aberto. E os parentais em si não tinham essas características, tá? Essa é a brincadeira da variabilidade genética, mesmo quando a gente fala de uma única espécie. Tipo o Trine também. O Trine saiu totalmente diferente dos parentais, né? Anthurium papillilaminum e jardim. Então, nessa aleatoriedade que é a variabilidade genética a partir de produção de sementes de indivíduos com as suas distinções aqui, embora a mesma espécie, não vou me impressionar se alguém aí chegar para mim uma hora e falar: ó, Fly, olha como está ficando o carinha aqui específico, cruzamento aí Fly GVS, tá? Pode acontecer aí de vocês terem um carinha muito mais distinto, bonito e etc. Falar agora aqui para vocês do Anthurium Zipper X Papillilaminum tropicalia.
crescimento dele, pelo menos aqui no cultivo, no meu cultivo, é um dos mais acelerados também, tá? Desde plântula e tal. A gente está com essa mudinha aqui em crescimento. E aqui a gente está com dois indivíduos um pouquinho maiores. Lembrando que eu trouxe para vocês já a seguinte característica. Em média, duas variabilidades mais marcantes, atualmente, terão outras, é que alguns indivíduos estão puxando bem o Pape tropicalia, que foi o doador de pólen. Esse cara aqui está bem Pape tropicalia. E outros, embora tragam aí expressões de Papililaminum, estão ficando mais cordatos, com as nervuras um pouco mais expressivas, esses tons rosáceos na lâmina foliar em expansão. Está um pouquinho menos já agora em relação ao vídeo anterior que eu falo sobre. E do ponto de variabilidade genética, tem muita água para rolar aqui, para a gente ver o que virá, tá? Muita água para rolar mesmo. Essas referências são algumas pequenas nuances possíveis de se identificar agora, nesse exato momento, com as mudas deste tamanho. Crescimento é garantido, é um crescimento relativamente rápido, pelo menos aqui no meu cultivo. Diferente, por exemplo, do Alisson, né? Que eu trouxe aí recentemente, vou deixar o link na tela. Ele mostrou já os 4 indivíduos dele, do Antúrio magnificum, X papililaminum e jardim formadeltoide, X papililaminum regardens. Minhas mudas estão bem pequenininhas ainda, começando a sair do estágio de plântula. Tenho individualizado em vasos um volume um pouco maior desse cara, justamente para tentar alcançar, entre aspas, o Alisson e começar a ver indivíduos um pouquinho mais adultos, ou menos juvenis, melhor dizendo. Alguns que estão lá no aquário de crescimento já estão maiores, tá? Na ocasião agora não vou mostrar. E o Alisson mesmo trouxe boas referências aí de 4 indivíduos, das 4 sementes que ele adquiriu, inclusive. Se eu não me engano, foram 4 sementes no pack, ou 6 talvez, não lembro direito. E os indivíduos estão com uma expressão já mais individual, né? Tá legal. Bom dizer também deste híbrido, Zipper X Pape tropicalia, e de certa forma é a característica mais esperada, eu esqueço do assunto, mas acaba sendo a característica mais esperada, é que alguns desses indivíduos têm a tendência também de peltar, tá? Existe essa possibilidade genética de transmissão cromossômica aqui do efeito peltar. E vamos aguardar aí para ver se algum caso meu ou dos colecionadores que já adquiriram dessas mudas ocorra aí, né? Para a gente celebrar. Pausa aqui para falar de uma outra criação que não é minha. É o Anthurium Serendipity, da Urbana Saltu, Fabi. Eu estou com os indivíduos crescendo lá, são mais 10 indivíduos, total de 11, foram 11 sementes, ou melhor, isso, 11 sementes em germinação, que ela me enviou na ocasião, tá? E esse é o único cara dos 11 que está trazendo esta dobra cromossômica aqui, de antocianinas na lâmina foliar em expansão, tá? Os demais ficam bonitos, marrons, dourados e tal, mais vermelho assim dos 11. Agora eu já tenho os outros 10 indivíduos mais crescidinhos, né? Este é o único apenas que desde minúsculo, desde muda recém-saído do estágio de plântula, começou a oferecer essa dobra de antocianinas, nessa tonalidade incrível e essas lâminas foliares mais alongadas, tá? Bem bacana. Comentei já que este indivíduo talvez eu transforme no cultivar por causa dessas distinções. Anthurium Doraiax Silver, potencialmente cruzado com Zipper. Apenas 2 indivíduos. Rolaram 3 sementes, mas só 2 sementes germinaram, prosperaram. São exatamente esses 2 carinhas. O crescimento está bem rápido, para falar a verdade. Não tinha essa expectativa.
mas está bastante acelerado. Depois de 2 cotilédones, já temos aqui forma de muda. E esse segundo carinha aqui, ele está com brotação lateral já. Uma planta tão pequenininha, uma mudinha tão pequenininha, resolveu liberar gema lateral. Talvez, não dá para saber ainda, mas talvez este indivíduo ele tenha aí na sua composição genética a maior incidência de produção de citocinina, tá? E vamos ver se pegou, né? Ainda não dá para dizer se o cruzamento pegou, tem que aguardar um pouquinho aí, mas ele já está bem Doraiak Silver no caso, com as expressões de nervuras e as iridescências bem evidentes logo em mudinhas tão juvenis assim. Esse carinha aqui na verdade é um resultado de uma selfie, tá? Primeira geração filial, tratando a minha matriz como marco zero aí nessa produção aqui. E a gente está falando do Anthurium papillilaminum regardens. Essa é a muda mais desenvolvida e vocês aí, a partir do Galpão Vidas em Solo, começaram a adquirir também irmãos desse cara. Esse é o que mais rapidamente se desenvolveu. Anthurium papillilaminum regardens, primeira geração filial. Tá lá a mãe, ó. Anthurium papillilaminum X. micheli Gimme Jungle. Foram 2 plantulazinhas que chegaram aqui. Crescimento bem rápido dele, viu? Os 2 indivíduos estão crescendo bem. Já compensa individualizar em vaso. Fiz aqui, aproveitando este clima super favorável para a gente brincar. Inclusive está super abafado agora e provavelmente vem um temporal, uma tempestade. Como eu comentei, o dia de ontem foi bastante seco, hoje está seco, mas tende a mudar já já a partir de alguma tempestade. Mostrei recentemente também, esse aqui foi um dos meus primeiros cruzamentos lá atrás, né? Anthurium afibes XF Midori. Esta é uma das mudinhas selecionadas, que eu vou deixar crescer aqui para ir acompanhando o desenvolvimento. Pouquíssimas sementes e um crescimento muito lento da frutificação. Quase que 1 ano aguardando os frutos se formarem, tá? Bem lento mesmo. Vamos ver como vai ficar esse carinha. Bastante presença de antocianina. Tudo isso é bem legal para a gente analisar nesses híbridos em questão, para ver como que vão ficar as cores desses caras, né? Anthurium tropicans 01 X. papillilaminum tropicalia. Já tem gente também com este indivíduo, não esse especificamente, mas com os irmãos desse cara. Este indivíduo aqui representa um pouco mais a forma mais típica que eu tenho visto aqui entre os irmãos. Tem essa lâmina foliar meio dourada assim, a coloração é bem bonita. E ele difere bastante, esses indivíduos típicos diferem bastante daqueles 2 outros carinhas que eu também mostrei no episódio anterior, tá? Talvez eles fiquem mais parecidos com o indivíduo maior que eu mostrei no episódio anterior. Vou mostrar aqui para vocês de novo, só para a gente ter de referência. Como eu comentei, é o Tropicans 01 velutino. Esse é o resultado que eu tenho notado aqui, desses carinhas aqui. Tropicans 01, bem velutino e com esses aspectos mais escuros, bulado, iridescente. Diferente daquele outro indivíduo que sim, provavelmente vai ser a seleção mais diferenciada aí dessa geração de Tropicans 01 X. papillilaminum tropicalia. E para finalizar a apresentação desses variados bebês híbridos criados por mim e por parceiros, amigos, tá aqui as produções do Guilherme da Tropicalia Garden,
Cruzamento aqui matriz Anthurium crystallinum com o Anthurium coumani. Os carinhas estão crescendo bem. Estão lá no aquário de crescimento, né? Aquela última estufa que eu produzi com o objetivo de crescimento mais acelerado. E os indivíduos aqui estão crescendo rapidamente, tá? O que a gente pode esperar desses caras? Algo talvez como Peltigeron, né? Peltado e com aspecto emborrachado, já é emborrachado, para falar a verdade, tá? Não é Crystallinum purum com certeza. E o Guilherme aqui aplicou pólen na matriz, matriz decana, gigante, muito bonita do Anthurium crystallinum. Ele aplicou pólen do Anthurium coumani, SP Peltado Brasil. Então agora a gente aguarda aí. São dois indivíduos aqui com essas características mais do crystallinum e tem outros dois indivíduos com características mais do coumani. Tudo da mesma geração de sementes. O negócio agora é aguardar, tá certo? Então foi assim, meus queridos colecionadores. Mais um episódio aí. No caso hoje destacando os bebezinhos aí que estão se formando. Existem alguns outros também em desenvolvimento, outros em gestação ainda. Esse cara aqui promete, vai ser bem bacana. É uma variedade de Magnificum bem bonita que eu tenho aqui, vinda do sítio Jardim, selecionada a dedo, com o Anthurium Papililaminum RA8 X RA5. Então é isso. Desfrutamos aí um pouco da visualização desses bebezinhos e algumas características técnicas e de cultivo que estão rolando a partir da produção e criação dos mesmos. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!